eu fico até contendo o meu orgulho para dizer o seguinte: nós entramos na briga, como diz o João, vocês estão entrando para serem condenados à morte, é isso, e nós dizemos, é exatamente isso, nós estamos nessa, vamos entrar nesse negócio. Isso é bonito, então nós nos libertamos, ficamos alegres, satisfeitos. A liberdade da leitura, a liberdade de frequentar o texto literário, mas eu diria mais até a liberdade da ficção. O que a ficção dá para a gente, essa possibilidade da gente deixar de ser a vidinha da gente, o umbigo da gente, ser estes outros mundos. Isso é sensacional. Começava a fazer um processo de transição político-ideológica para uma visão marxista sobre o impacto da influência da China. Eu tinha estado na China como representante da Ação Popular. Bem, aí quando veio o AI-5, eu vi que não daria mesmo para viver nem nessa clandestinidade. Teria que ser bem pior, né? Aí eu fui para o campo, aí eu passei a ter um nome falso. Já era Araguaia? Já era Araguaia. Eu fui para o Araguaia em janeiro de 69. Começamos a trabalhar a ideia da luta armada. Só tem uma forma de nós enfrentarmos esse negócio que está aí, é preparando uma luta armada. E esse pessoal todo se dispersou, porque a ditadura não estava selecionando quem deu. Ela escreveu no meu pouco mesmo. Era democrata, era liderança estudantil, estava preso. Et en mai 68, c'est un désir et une utopie que tout d'un coup a enflammé en France et puis après dans d'autres pays. A reverberação de maio de 68, no Brasil teve dois momentos distintos e às vezes sobrepostos. Né? Você teve a parte da geração que se engajou politicamente e por outro lado teve a parte da geração e a geração seguinte que não se engajou nesse viés e que adotou uma política uma estratégia de outsider. Nesse contexto todo é que o movimento aqui de massas no Brasil começou a crescer a ponto da gente imaginar que de repente a gente estava de novo numa fase ascensional porque a ditadura estava sendo acuada. Até novembro de 68. Quando chegou novembro, eles entraram de novo, baixaram o ato 5, reprimiram tudo, e aí a ditadura muda de forma. Até então não era uma ditadura, digamos assim, que torturava. A diferença assim, mais visível, da agora por diante, como eu falei ainda há pouco, a ditadura passou a sistematicamente torturar.
nos traz um pouco uma imagem que essa ferocidade do desejo, essa coisa do eu quero. Eu tenho esse dezembro de 76 uma lembrança muito viva. A dor, a tristeza ficou ali subentendida, porque era o tempo em que até as palavras eram proibidas. Olha, a chacina da Lapa, eu aí tinha incorporado, a Ação Popular se incorporou ao PCdoB e passei a ser, junto com outros, o Renato, o Haroldo Lima, dirigente nacional do PCdoB. Nós estávamos numa reunião na Lapa que estava fazendo um balanço da guerrilha do Araguaia e ao mesmo tempo traçando diretrizes para novas etapas de luta. Quando veio a repressão, a queda da Lapa, fruto exatamente da delação de um integrante do Comitê Central que participou da reunião, portanto sabia que nós iríamos ser presos, fomos presos e violentamente torturados. Isso ficou com uma espécie assim de desafio último. O Geisel, o general Geisel, assumiram a presidência e disseram: nós vamos a uma abertura lenta, gradual e segura. E o tal lenta, gradual e segura vai prosseguir da hora que a gente resolver esse problema. Acabar com essa história desse grupinho que fez a guerrilha do Araguaia e que dá isso. Daí vem diversas prisões, em cima, procurando a criação do partido. Finalmente, atingiu uma determinada pessoa que terminou atraiçoando a criação do partido. Teve um comportamento espantoso. Foi para dentro da nossa reunião, sabendo que estava sendo seguido para entrar naquela reunião, e sabendo que do lado de fora o exército estava cercando, e ele participou dias conosco, conversando. Deixou apenas entrever certas manifestações estranhas. Por exemplo, eram os mais agressivos, as colocações mais duras, mas daqueles supostamente esquerdistas, eram apenas aquele cara ali vendendo sua alma, já tinha vendido a alma. E olhava aquelas pessoas, os seus companheiros, sabendo que alguns iriam ser mortos, em seguida estão todos. O horizonte é uma imagem que me dá um pouco esse respiro, sabe? Esse alívio. Foi a situação quando eu estava morando no Horizonte e tive ali vivi uma situação onde eu me escondi debaixo da mesa e ali eu ouvi os policiais fazendo comentários a respeito da tortura do meu pai, e essa cena de ficar debaixo da mesa, sentir medo, ouvir um depoimento de torturadores, de como tinha sido a tortura do meu pai. E eu fui iniciada naqueles inquéritos policiais comunitários. Eu, minha irmã, o namorado dela, que é o atual marido, todo mundo foi iniciado. Os meus amigos que participavam que a gente fazia, trabalho de alfabetização em favela, coisinhas bem ingênuas, Isso tudo foi visto como subversão. Então eles foram muito torturados, minha mãe principalmente foi muito torturada nos primeiros 15 dias, 20 dias.
Meu pai estava tuberculoso e era diabético, então sofreu muito, teve vários, entrou em coma várias vezes, né? Por causa que não deram insulina para ele corretamente, por causa da tuberculose e tudo, né? E a minha tia estava grávida de quase 8 meses, era guerrilheira do Araguaia. Nós fomos presos, eu e meu irmão, eu tinha 3, o André tinha 4 anos, a gente ficou preso durante 4 ou 5 meses, mas eu não me lembro nada. Os vestígios dessa prisão é que eu lembro, porque nós ficamos presos pelo que a minha mãe fala, num hospital, no lugar onde esse hospital dessa cidade jogava gases usadas, tipos de sangue. Então era um lugar extremamente inóspito. Posso escrever o quê? Posso brigar por essa câmera, por exemplo. Posso me interessar por ela. E isso pode estabelecer, inclusive, um confronto muito violento entre crianças. É diferente. As crianças lutam por um objeto circunstancialmente. Elas não fazem o outro de refém, de subordinado, não querem exterminá-lo, nada disso. Eu sinto muito mal de ter medo de criança. Todo mundo apavorado, não é? Todo mundo com vidro preto no carro, todo mundo com medo de criança de 5 anos no farol, todas as crianças com 5 anos achando que eles são super bandidos e podendo matar a qualquer momento, que é terrível, não é? É uma destruição monumental. É isso que nós estamos vivendo. Me faz mal. Certo? Porque eu pergunto, qual animal que tem medo de filhotes? Eu vivi muito essa coisa do controle do meu cotidiano, olha, coisas que você não pode falar na rua, coisas que você não pode falar na escola. Então tudo isso me deu uma outra experiência, uma outra visão do que é viver controladamente, talvez essa violência implacável. De fato, minha mãe subiu para trocar a fralda da minha irmã, da Lica, e de repente começaram a descer cavalos e pessoas gritando pela rua, e enfim, eu lembro vendo de baixo para cima, né, porque era bem tampinha, a coisa do choque, né, do Mackenzie contra a filosofia da USP, a invasão da polícia, essas coisas todas pela ótica de uma criança. Então, essa vigilância da internet, ela me pega de outra forma. Então tinha um barco, que era chamado o barco da coletora. Esse barco tinha uma bandeirinha do Brasil e subia o rio cobrando imposto. Então o que acontecia? Um indivíduo ia vender 2 sacos de arroz, a coletora ficava com um. Ele ia vender 2 porcos, ela ficava com um. A coletora, porque era uma mulher. E nesse barco andava a coletora e a polícia, né? Porque também resolvia as brigas de vizinho, etc. Né? Tentava uma conciliação, pagava, mas tinha que pagar também os gastos do barco. E quando não tinha, o indivíduo ficava amarrado numa árvore até ela fazer o trajeto até o fim do rio, no município, voltar na volta e levar a cadeia. E eu acredito que em algumas regiões ainda não esteja tão diferente, não. Se a gente for falar de trabalho escravo. A gente quer provar, quer o reconhecimento da justiça, que o Ustra, Carlos Alberto Brilhante Ustra, é o responsável pelo nosso sequestro, prisão e tortura, né? É uma ação declaratória, ela não tem fins nem penais, nem indenizatórios. A ação mais recente é essa ação contra
Ustra, né? Que foi comandante do ECOD, que me torturou. E eu achei interessante assim, como esta ação mexeu com a sociedade. Ou seja, era uma ferida, igual aquelas feridas de mexer, depois que tem a casquinha em cima. Mas quando você levanta a casquinha, certo, caldo e torna. Não é uma ferida cicatrizada. E ela não vai cicatrizar com Olha, eu não faço ideia, porque acho que a ideia de livro é que a ideia mais transgressora, talvez seja a ideia mais transgressora e uma certa utopia que parece não envelhecer nunca, né? A ideia da importância do livro como objeto de transmissão de conhecimento e de transformação do ser humano. Foi tão trágico, né? Por que foi tão dolorido tudo isso? Por que houve tanta omissão também na sociedade, né? Por que essa ditadura durou tanto tempo? 21 anos, né? Por que essa transição política controlada, negociada, né? Por que nós não pudemos ter julgamentos, né? Sejam civis ou penais, né? Os torturadores não foram julgados, né? Por que se dizia que a anistia tinha anistiado os torturadores, se isso vai tão contrário ao que se pensa de justiça, né? Então, se a justiça clama por punir, né, os culpados, os responsáveis por esses crimes horríveis, por que nada disso tinha acontecido no Brasil?